Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre transmutação nuclear, tá? Vou explicar para vocês direitinho as propriedades dessas reações e explicar as equações que representam a transmutação, tudo bem? Então vamos lá. No primeiro exemplo eu tenho a transmutação do átomo de urânio, emitindo uma partícula alfa, se transformando num átomo de tório, tá certo? Observe o seguinte. O átomo de urânio, inicialmente, ele tem número atômico 92. Ele emite uma partícula alfa. Por que ele emite essa partícula? Ele emite essa partícula, o átomo de urânio é radioativo, porque o núcleo atômico dele tem uma quantidade muito grande de partículas. 235 partículas ao todo, a massa do átomo de urânio. Então, essas partículas estão localizadas num espaço muito pequeno, tornando esse núcleo assim instável. Qual a tendência dele? A tendência dele é emitir algum tipo de partícula que está lá dentro para aumentar a sua estabilidade, certo? Então, o urânio é um átomo radioativo natural. Ele consegue emitir radiação naturalmente. Por quê? Porque o núcleo dele é bem pesado, tá certo? Bom, ele emite essa radiação alfa, se transforma num átomo de tório. Sofre o processo de transmutação nuclear. O que eu quero que você veja? Eu quero que vocês vejam que no processo de transmutação, numa reação de transmutação nuclear, você vai ter a conservação tanto das cargas quanto da massa dos envolvidos, certo? É imprescindível que isso aconteça. Você não vai criar carga, não vai destruir carga. Não vai criar massa, não vai destruir massa. Tudo tem que se conservar. A quantidade de cargas no início da reação tem que ser igual à quantidade de cargas no final. A massa no início da reação tem que ser igual à massa no final, certo? Essa informação vai ser bastante importante para vocês resolverem os probleminhas de vocês nessa semana, tudo bem? Então vamos lá, explicando direitinho essa conservação. Se você observar, o átomo original é o átomo de urânio. Ele emite uma partícula alfa, e essa partícula, ao emitir essa partícula alfa, ele se transforma num átomo de tório, tudo bem? Então vamos lá. Inicialmente, o átomo de urânio ele tinha carga 92. Se no lado esquerdo da equação, antes da seta, ou seja, nos reagentes, no átomo de origem, a quantidade de cargas é 92, depois da seta, ou seja, do lado do átomo formado, a quantidade total de cargas também tem que ser 92, tá certo? E se você observar, você vai ver que 90 cargas no átomo de tório, mais 2 cargas que foram emitidas pela partícula alfa, certo? Que saíram junto com a partícula alfa. Então, antes da seta, eu tenho um total de 92 cargas. Depois da seta, eu tenho um total de quanto? 90 mais 2 vai dar 92 cargas. Então, se você observar, houve realmente a conservação das cargas, tá certo? É necessário que haja essa conservação. No caso da massa, se você observar, vai acontecer a mesma coisa. O átomo de urânio ele tem massa 235. Ao emitir uma partícula alfa, que tem 4 como unidade de massa, ou seja, ele perde essas 4 unidades de massa, ele se transforma no átomo de tório, que tem massa 231. Se você analisar direitinho, a conservação ela aconteceu. Por quê? Como o átomo de urânio tinha 235 como massa, antes da seta eu tenho uma massa de 235, depois da seta eu tenho a massa do tório, que é 231, mais a massa da partícula que foi emitida, que é 4. Quando eu somo 231 com 4, eu tenho um total de 235, que é a massa original do urânio, que é o átomo que dá origem ao tório. Tudo bem? Então, numa equação de transmutação nuclear, é interessante que vocês lembrem que tanto a carga quanto a massa, ela vai se conservar. Embaixo eu tenho outro exemplo. Eu tenho o exemplo do nitrogênio sendo bombardeado por uma partícula alfa. Então, nitrogênio bombardeado por uma partícula alfa. Tá certo? Aqui é um pouquinho diferente, por quê? Porque o nitrogênio ele não emite radiação, não é radioativo naturalmente. Para que o nitrogênio ele seja radioativo, ele se torne radioativo, ele passe pelo processo de transmutação nuclear, é necessário que eu faça o bombardeamento do seu núcleo com algum tipo de partícula. Nesse caso, eu vou bombardear o núcleo de nitrogênio com uma partícula alfa.
Quando eu faço esse bombardeamento, o nitrogênio, o átomo de nitrogênio, ele se transforma num isótopo de oxigênio, liberando um próton. E como é que eu observo que a massa ela foi conservada? Tanto a massa quanto a carga. Se eu observar, antes das 7 eu tenho 7 cargas de nitrogênio, mais 2 cargas da partícula alfa, que eu vou bombardear esse núcleo. Então eu tenho um total aqui de 9 cargas, certo? No momento que essa partícula bombardeia o núcleo de nitrogênio, ele se transforma no oxigênio, que tem 8 cargas. Mas, ao se chocar com o nitrogênio, ele se transforma no oxigênio e libera um próton. E o próton tem uma carga também. Então, quando eu somo 8 mais 1, eu vou ter um total de 9 cargas. Ou seja, a carga nos reagentes, o total de cargas é 9, o total de cargas que foi formado nos produtos também é 9. Tá certo? Então, houve a conservação da carga. A massa se conservou? Fácil de observar. O nitrogênio tem massa 14, a partícula alfa tem massa 4. Então, aqui eu tenho um total de 18 unidades de massa. Quando a reação ocorre, eu tenho a formação do oxigênio 17 e tenho a liberação de um próton. Quando eu somar 17 com 1, eu vou ter um total de 18. Então, tanto a carga quanto a massa se conservaram na reação. Então, é importante que vocês lembrem que tanto a massa quanto a carga devem se conservar numa transmutação nuclear. Outra informação importante que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Vejam que na reação do urânio, a partícula alfa está nos produtos. Vejam que na reação do nitrogênio, a partícula alfa está nos reagentes. Estou falando de partícula alfa, mas pode servir para qualquer partícula, seja ela alfa, beta, raios gamas, prótons ou nêutrons. Esse raciocínio serve para todas. O que é que eu quero que vocês saibam? Sempre que a partícula estiver nos produtos, vai estar havendo uma emissão. Ou seja, eu estou emitindo partículas alfa quando o urânio se transforma em tório. No momento que as partículas estão nos reagentes, vai estar havendo um bombardeamento. Então, eu vou estar bombardeando um determinado núcleo atômico com uma determinada partícula. Pode ser alfa, pode ser beta, pode ser um próton, pode ser um nêutron, pode ser qualquer tipo de partícula. Então, lembrem-se disso. Se a partícula está nos produtos, significa que ela está sendo emitida. Se a partícula está nos reagentes, significa que eu estou bombardeando um determinado átomo com essa partícula. Tudo bem? Então, esses são os detalhes iniciais sobre as reações de transmutação. Valeu?